Pronto, show. Bom, mas sim, o que eu quero colocar, o que a gente vai falar hoje, é uma coisa bem batida, mas muita gente ainda tem medo disso, né? Principalmente quando a gente se trata de gráfico, tá? Então, a gente vai trabalhar, eu vou conversar com vocês hoje, né, sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, de boa? Principalmente sobre os gráficos disso, tá? Porque principalmente os gráficos, porque tipo, quando tem gráfico, quando se fala de gráfico na física, muitos alunos ainda olham assim, pô, caramba, como é que faz isso, né? Então, tipo, eu mastiguei aqui, tentei deixar bem suave pra gente ter um diálogo bacana, de boa? Beleza. O movimento retilíneo uniformemente variado, a principal característica do movimento variado é que ele tem uma aceleração que é constante. Sendo essa aceleração constante, é essa a principal característica do movimento variado. De boa? Beleza. Mas só lembrando, o que é a aceleração? A aceleração, ela é a grandeza responsável pela mudança da velocidade. Ou seja, é a presença dessa aceleração, dessa grandeza, que vai fazer com que outra grandeza, no caso a velocidade, mude. Então, digamos que a aceleração muda a velocidade. Mas ela muda essa velocidade com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Ou seja, quando a gente entende isso, a gente pode dizer então que a velocidade só vai mudar, seja o módulo, seja a direção, seja o sentido, quando a gente tem uma aceleração. No nosso caso, essa aceleração constante, ela vai mudar no movimento retilíneo uniforme somente o módulo da velocidade. Quando for no movimento circular uniforme, é que a aceleração, que no caso a aceleração centrípeta, vai mudar a direção e sentido da velocidade. Contudo, o módulo fica constante, mas como muda a direção e sentido, muda a velocidade, já que essa velocidade é uma grandeza vetorial. Então, digamos que no português é essa a definição de aceleração, é essa a função da aceleração. Se a gente for representar isso de forma matemática, a gente tem que a aceleração é a razão entre a variação da velocidade no intervalo de tempo. Pronto. Isso aqui conceitua basicamente um movimento retilíneo uniformemente variado. De boa? Bom, como é que a gente pode ver isso aqui? Como é que a gente, ou melhor dizendo, como é que a gente pode ver isso no Enem? Tá, vou trazer um item aqui pra gente, só pra gente entender um pouco melhor isso. Só pra gente visualizar como isso pode ser cobrado na prova do Enem. Tem essa questão aqui de 2010, que eu vou pôr agora. 2010 é um pouco antigo, sim. Aí a gente já tem 15 anos, se a gente for pensar no ano de 2025, mas já é no novo Enem. De boa? Olha aí, aqui tem um trecho, antes disso tem um trecho de uma música, né? E vamos pegar dessa parte aqui em diante. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e um motorista consciente, ou seja, o motorista A é o imprudente e o motorista B, o motorista consciente. E adepto da campanha citada, tem uma que fala lá em cima, né? Ambos se encontram lado a lado no instante T0, quando avista um semáforo que indica a atenção, parada obrigatória. Tá entrando mais gente, show? Que indica a parada obrigatória. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, tá? Aqui a gente tem um gráfico. Vou ampliar aqui um pouquinho pra gente. Tá? Esse é o gráfico que é dado nessa questão, né? Ou seja, da velocidade. Aí quando a gente tem bem aqui nesse ponto, ele já visto um sinal, o semáforo, né? O motorista B, que é consciente, ele reduz a velocidade, enquanto o motorista A, que é imprudente, ele aumenta a velocidade para passar no sinal amarelo. As velocidades do veículo variam de acordo com o tempo, nos intervalos 1 entre os instantes 10 e 20 e 2 entre os instantes 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais os módulos das taxas de aceleração da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente?
motorista imprudente. Olha lá, a gente tem esse gráfico, de boa? Mas vamos ver aqui como que seria um gráfico da aceleração constante primeiro, né? Esse item, vamos lembrar aqui de algumas coisas. Olha lá. Como a aceleração ela é constante, no movimento variado, a gente pode ter essas duas situações. A gente pode ter uma aceleração positiva, show? E a gente pode ter uma aceleração que é negativa. Esse aqui seria o gráfico da aceleração pelo tempo. Aceleração pelo tempo. Aqui a aceleração é positiva, né? Vou deixar só o maisinho. E aqui a aceleração é negativa. Note que esse eixo em vermelho está acima do eixo dos tempos. Essa linha que indica a aceleração está acima do eixo do tempo. E isso indica uma aceleração positiva. E nesse segundo gráfico, a linha em vermelho está abaixo da linha do tempo, do eixo do tempo. Então aqui a gente tem uma aceleração negativa. De boa? Vamos lembrar que a gente definiu a aceleração como sendo a grandeza que muda a velocidade no tempo. Se essa aceleração é a grandeza que muda a velocidade no tempo, e se a gente for fazer um gráfico, por exemplo, para a velocidade, né, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Só copiar aqui para não ter que desenhar de novo. Pronto, tenho esse recurso tecnológico, eu vou aproveitar, né? Agora, olha lá. Para a velocidade, quando a aceleração for positiva, isso quer dizer que a minha velocidade aumenta com o passar do tempo. E quando a aceleração é negativa, a minha velocidade diminui ao passar do tempo, mas diminui de forma uniforme, aumenta de forma uniforme. Isso significa que é sempre na mesma proporção. Então, digamos, aumenta em função do tempo e diminui em função do tempo. Nesse caso, esse gráfico seria o da velocidade em função do tempo. Da velocidade em função do tempo. Bom, percebes aqui como essa inclinação está crescente, a aceleração aqui é positiva e aqui a aceleração é negativa. Agora, olha lá, vamos voltar lá para o item. Vamos voltar aqui para o item. Beleza. Ele quer só os módulos. Quais são os módulos das taxas de variação da velocidade? Ou seja, quais são os módulos das acelerações? Olha lá. O instante 1 é esse aqui. O instante 1 que o item coloca para a gente, porque a questão coloca para a gente, é essa aqui. O instante 1. Deixa eu fazer na reta, né? Então, uma reta aqui eu vou usar. Aqui o instante 1, que vai de 10 a 20. E o instante 2, que vai de 30 a 40. Então, esse aqui é o instante 1 e esse aqui é o instante 2. Dá de perceber, é notável, né, que o instante 2 varia mais do que no instante 1. Se varia mais do que o instante 1, a segunda resposta, o segundo valor, ele tem que ser maior do que o primeiro. Se ele tem que ser maior do que o primeiro, a gente já consegue eliminar a alternativa B. Por quê? Porque aqui indica que 2 e 1, sendo que o instante 2 tem que ser maior do que no instante 1. Esse seria o instante 2 e esse o instante 1. Esse aqui já não pode ser. A mesma coisa a gente consegue fazer para a alternativa C. De boa? Agora, só para esses? É, né? Por quê? Porque aqui eu tenho 1 e 3, aqui eu tenho 2 e 3, aqui eu tenho 10 e 30. É, só para A, B e C a gente já consegue eliminar duas alternativas. Show? Mas aí a gente lembra lá que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Show? Se a gente lembra que variação da velocidade no tempo, no instante 1 ele estava no 10 e foi para o 30. Estava no 10, foi para o 30, mudou quanto? Mudou 20. Mudou 20. Em quanto tempo? Em 10 segundos. Mudou 20 em 10 segundos, 2 por 10, a gente tem que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, daqui a gente já marca, inclusive. A gente já marca, inclusive, só fazendo, encontrando a aceleração no primeiro instante. Alternativa D. Se a gente fosse fazer para o instante 2, faria de uma forma muito semelhante. Eu pegaria ali, ele estava no 30, aqui está no 30 e foi para o 0.
Se ele foi para o zero, então mudou 30. Mudou em 30 metros por segundo em 10 segundos. Isso me dá uma aceleração de 3 metros por segundo a cada segundo. De boa? Percebes aí que não é um negócio que é difícil, tá? Eu só não consigo dizer para vocês quanto que foi a proficiência, o nível de dificuldade desse item. Por quê? Porque o INEP não disponibilizou os microdados para essa prova, tá? Para algumas outras a gente tem, mas para essa prova em que esse item caiu, a gente não tem os microdados. De boa? Então vamos lá, vamos continuar. Até aqui tá suave, né? Tá tranquilo, aceleração e tal, não preciso encontrar posição, não preciso encontrar tempo ainda, tá? Mas quando a gente tiver que encontrar uma distância, por exemplo, a gente pode usar a gente pode partir desse gráfico aqui, ó. Inclusive, se a gente partir desse gráfico, a gente pode observar uma coisa. Nesse gráfico, como a velocidade muda de forma uniforme, a velocidade média aqui, nessa situação, a velocidade média vai ser igual à média das velocidades. Tá? Por quê? Porque, olha, observa aqui o primeiro. Digamos que aqui seja o 10. Ou melhor, como está partindo da origem, aqui sai do zero. Aqui nesse último seja o 10. Então, a velocidade média vai estar aqui no meio. Vai estar aqui no meio. Então, é a média das duas velocidades. Quanto é? 5. Tá? Então, a gente pode primeiro usar, ou melhor, pegar a velocidade final, somar com a velocidade inicial e depois dividir por 2. Velocidade média é a média das velocidades. Tranquilo? Então, olha lá. Velocidade média no movimento uniforme é a distância total, a distância percorrida por um objeto, a distância total, dividido pelo intervalo de tempo total. Então, a gente pode dizer ainda o seguinte aqui, ó. A gente pode dizer o seguinte, que a distância percorrida por um objeto em movimento variado, dividido pelo tempo de movimento, é igual à média das velocidades. É igual à média das velocidades. Então, olha lá, eu estou te colocando aqui para vocês duas expressões. Duas expressões que, se tu quiseres, tu esqueces todas as outras expressões que tu viste na tua vida sobre o movimento retilíneo uniforme, tá? Lembras dessas duas? Quais são as duas? A primeira eu coloquei aqui em cima, que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. E a segunda é a velocidade média. A distância total percorrida por um móvel, por um carro, uma moto, sei lá, um objeto caindo aqui no movimento vertical, né? Essa distância total, dividido pelo tempo de movimento, é igual à média das velocidades. Bom, essas duas coisas que tu precisa saber. E entender todo o resto, todas as outras características do movimento uniforme. De boa? Entendeu isso? Entendeu o funcionamento desse gráfico? Entendeu como é que esse gráfico foi construído? E a partir disso aqui, tu tá de boa. Tu não precisa fazer aquelas outras contas. Tu não precisa usar Torricelli, que convém. Às vezes é muito prático. Quando que é muito prático? Quando eu tenho uma velocidade de 2 e uma velocidade inicial de 0 e uma velocidade final de 2. Aí, poxa, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4. Então aí tá suave, né? Ou quando dá um número bonitinho ali para tu fazer tirar uma raiz quadrada. Porque o Torricelli, o modo Torricelli é que tu tem um quadrado ali na expressão. Então, esse quadrado pode te levar, primeiro, perda de tempo. Segundo, tu pode errar. Não tô dizendo que tu não saiba matemática, mas o que eu tô falando para ti é o seguinte. Na hora da tua prova, tu tens 5 horas para fazer 90 questões. São 5 horas já, né? São 5 horas para tu fazeres 90 questões. Então, o teu cansaço mental, até tu chegares de repente para fazer, de repente tu deixar de usar a questão que tem para tu usar o Torricelli no final. Então, cansa. Uma hora tu cansa. Então, quanto máximo tu puderes evitar usar expressões que tem termos ao quadrado, que tem termos em raiz quadrada, melhor para ti. De boa? Então, aqui tenho essa outra situação. Observas que nesse gráfico ainda aqui, essa situação, digamos, mudou, está mudando aqui 10, está mudando 10 em 10 segundos.
está mudando 10 metros por segundo em 10 segundos. Tá? Isso é uma velocidade. Ou melhor, isso dá um valor de aceleração. Agora, se, por exemplo, tivesse um gráfico dessa forma, que tivesse ali, representasse a mesma variação de velocidade, só que agora em um intervalo de tempo menor. Está mudando ao mesmo tanto de velocidade. Só que agora, digamos, está mudando em 7 segundos. Bom, vamos voltar lá na primeira expressão. A variação da velocidade aqui está sendo a mesma. Os mesmos 10. Só que antes o tempo era 10. Eram 10 segundos. Só que agora passou para 7. Quando eu divido 10 por 10, eu tenho 1. Quando eu divido 10 por 7, eu realmente não sei quanto é isso, mas com certeza é maior do que 1. Deixa eu usar aqui a minha amiga. 10 por 7 dá 1,4. 1,4. Percebes? Diminuiu o intervalo de tempo. Diminuiu o intervalo de tempo. Se diminuiu o intervalo de tempo, aumentou a aceleração. Diminuiu o intervalo de tempo, aumentou a aceleração. Tá? Por isso que eu sei, por isso que a gente consegue observar, olhar para esse gráfico e dizer que a aceleração no instante 2 é maior do que no instante 1. De boa? Usando essa mesma ideia, a gente pode resolver um outro item. Vou colocar aqui para vocês. A gente pode resolver, por exemplo, este outro item aqui, do Enem de 2017. Pronto, acho que ficou show agora. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nesta reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior, respectivamente. Ou seja, eu quero primeiro o ponto com menor velocidade e depois o ponto com maior velocidade. Bom, para a gente saber qual que é, a gente pode simplesmente traçar retas aqui, ó. Traçar retas nesses pontos. Retas tangentes nesses pontos. Pô, a tecnologia fica firme, né? Na sala de aula fica uma destreza esse negócio. E olhar depois qual é, e identificar, né? Tentar identificar qual é a reta que está menos e mais inclinada em relação à horizontal. Em relação à horizontal. Bom, como é que a gente faz? A gente traça uma reta horizontal aqui em cada uma dessas. Pode ser, não precisa ser exatamente no ponto, né? Desde que corte as retas nos pontos, as retas vermelhas. Eu coloquei aqui as retas horizontais em azul. Bom, a que tem uma menor inclinação, vou colocar esse aqui mais em cima. A que tem uma menor inclinação é no ponto M. A gente consegue perceber aqui que este ângulo é o menor de todos. É o menor de todos. E o maior é aqui no L. Então, por isso que a resposta aqui é a alternativa C. O menor está no M e o maior está no L. De boa? Tranquilo. Não dá nem de dizer que isso é complicado. Em relação a esse item, olha lá, eu consigo dizer a habilidade. Foi um item da habilidade 17. Foi um item da habilidade 17 e a dificuldade dele foi quase 7 numa escala, ou melhor, foi 697 numa escala de 0 para cima, numa escala de 0 a 10, foi ali quase 7, né? Então foi um item que é considerado, de certa forma, já com uma dificuldade considerada, né? Que tem uma dificuldade que apresentou no Brasil todo uma dificuldade bem considerável. De boa? Aí a gente tem esses dois itens para dizer, olha, quando tu tens um gráfico, tu não precisas ter medo. É claro, tu tivesses uma vivência e tudo mais, mas quando tu olhas no gráfico, ele é uma ótima ferramenta para te olhar para o que tu tem na tua frente, naquele item, e solucionar um problema. Tu quer ver mais? Vou pôr aqui um outro item pra gente. Olha esse item aqui,
de 2017. Um item que teve uma proficiência de 556. Tá? Um item fácil. É aquele tipo de item que quando cai na tua prova tu não pode errar. É esse aqui. Tá? Nesse item tu pode fazer usando as contas e tal, né? Dá de fazer tranquilo. Contudo, eu acredito que seja muito mais fácil fazer esse item usando o gráfico. Usando os gráficos, né? Vamos olhar aqui. Vamos ler o item para a gente entender como é que faz usando o gráfico. Olha lá. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidente ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. O cara tá ali no telefone e tal, aí tem um negócio lá na frente, mas até ele sair do telefone e prestar atenção para onde ele tem que prestar atenção, já ocorreu um acidente, né? Considere dois motoristas, um primeiro atento e um segundo utilizando o celular enquanto dirige, tá? Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo a cada segundo. Então, quando se passa um segundo, a velocidade inicial desses carros aumenta em 1 metro por segundo. Bom, em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo a cada segundo. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, ou seja, com a mesma aceleração, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total? Bom, olha lá. Para a gente fazer esse item aqui, a gente precisa lembrar de uma outra coisinha. Qual é essa outra coisinha? Vou fazer aqui. Vou fazer um gráfico aqui para a gente. Tá? Ó. Digamos que tem um carro, um veículo se movendo conforme esse gráfico aqui, sendo o eixo vertical da velocidade e o eixo horizontal do tempo. De boa? A área abaixo do gráfico, é numericamente igual, essa área aqui, é numericamente igual à variação da posição. Se a gente lembrar disso, se a gente sabe disso, a gente olha para esse item e tenta imaginar o gráfico desses veículos, tá? Vamos fazer isso. Vou fazer aqui pra gente. Fazer um gráfico bem grandão, que é para ficar suave a visualização. Aqui. Olha lá. Aqui sendo a velocidade. Aqui sendo a velocidade, função do tempo. O gráfico do motorista atento eu vou fazer de azul. De boa? Eu só vou pintar aqui, eu só vou marcar os valores. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. Aqui eu vou marcar, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. O no motorista atento eu vou marcar como azul. Então ele vai até o 14. Tá? Aqui é 4, 8, 12. Ou melhor, né? Aqui foi de 2 em 2. Então é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Ele vai do 0 até o 14 em 14 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse aqui é o gráfico para o motorista atento. De boa? Esse é o gráfico para o motorista atento. O gráfico para o motorista desatento eu vou marcar em vermelho. É a mesma reta, só que ele acelera por 1 segundo a mais. De boa? Ele acelera por 1 segundo a mais. Na frenagem, o motorista atento, que está com uma velocidade de 14 metros por segundo, ele vai desacelerar com uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que ele vai levar aqui, o tempo de frenagem dele vai ser de 2,8 segundos. De boa? Por quê? Porque eu vou dividir o 14 por 5. 2,8 segundos. Show? Então, a gente tem 2,8 segundos. Como ele está no 14, tá? Ele vai até quase o 17. Eu vou colocar aqui uma reta até o 17,
mas até quase o 17, até o 16,8, que seria o 16, aqui o 17. O motorista desatento, ele está com uma velocidade de 15 agora. A velocidade do motorista desatento é de 15. Ele vai levar 3 segundos para parar. Então ele vai fazer, se ele está aqui no 15, ele vai até o 18. Observa aqui comigo, esse é o gráfico para as duas situações, tá? Então ele vai fazer, a gente consegue perceber que isso aqui, essa distância em tempo é de 1,2 segundos. Beleza, essa figura, toda essa área aqui, é o que o motorista desatento percorre a mais do que o atento. Toda essa distância é a que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento. Então a gente vai ficar só com essa figura. Bom, isso aqui é um paralelogramo. Se a gente calcula essa área, a gente chega na resposta. Bom, um paralelogramo que tem essa bem aqui, ó. Daqui para baixo é um paralelogramo. Um paralelogramo que tem altura de 14 e base de 1,2. Só esse produto dá 16,8. Essa distância daria de 16,8 metros. Quando a gente vai nas respostas, 16,8 já é muito maior do que 15. Então só pode ser a nossa resposta. Ainda mais porque ainda sobra esse pedacinho aqui em cima para a gente colocar. Então, é só isso. De boa? Então, olha lá. A gente olhou para o gráfico e simplificou uma conta gigantesca. Né? E simplificou uma conta gigantesca e é até um pouco difícil. Talvez por isso a proficiência desse item tenha sido baixa. Suave? Então, aí a gente tem outras situações em que usando essa ferramenta que são os gráficos, tá? Facilite a nossa vida. De boa? Então, pessoal, esse era o recado que eu tinha para hoje, até para a gente não se estender muito. Espero que tenha elucidado algumas coisinhas, algumas dúvidas. Qualquer coisa, manda um direct que a gente conversa. Beleza? Foi uma honra fazer isso com vocês e até a próxima.